9:6 em diante diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pegue em suas mãos. Você que nos assiste pela rede social, se você puder nos ajudar, nos ajude com sua oferta, seu dízimo. Ajude a manter esta obra com as portas abertas. Se Deus tem falado ao seu coração, nos ajude. Porque nós não temos ajuda de governo nem nada. É os dizimistas e o ofertante que nos ajuda a ter esta igreja, esta obra com a porta aberta. E eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro essa noite, Senhor. Eu oro por cada mão que se levanta, Deus. Eu oro, Senhor, por aquele que tem dizimado nesta obra. Eu oro por quem tem ofertado, Senhor. A tua palavra diz que aquele que semeia com fartura, com abundância, vai colher. E o Senhor conhece o coração de cada um que tem ofertado, Senhor. Tanto os que estão aqui ou aqueles que estão de longe. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Deus. No poder do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa aumentar a sementeira. Que o Senhor possa dar pão àquele que semeia, Pai. No poder do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, manifeste o seu querer e a tua graça sobre a vida do ofertante e do dizimista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quando você colocar aqui, diga, é para a glória de Deus. Aleluia. 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 Mateus capítulo 14. Mateus 14, do versículo 22 em diante, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitava pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é Filho de Deus. Senhor, é a tua palavra, fale conosco nesta noite, nos dá sabedoria, capacidade, para que eu falar não seja de mim, mas de ti, Senhor. Que
Que o Senhor cresça e eu diminua. E que nós podemos sair daqui edificados. E aqueles que assistirem ser tocados pelo Teu poder, para que ele possa ser transformado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Jesus Santo é o Senhor. Louvado seja o nome. A Bíblia fala que depois de Jesus ter multiplicado os pães, a Bíblia fala que Jesus, depois de um tempo, ele pede para que os seus discípulos entrem dentro do barco. Pede para eles atravessarem o mar do outro lado. E ele diz: eu vou despedir da multidão e depois eu vou até vocês. E a Bíblia fala então que depois que Jesus despede da multidão, ele vai orar para ter um momento sozinho. E quando ele volta, eles já estavam em alto mar, e o vento já era ao contrário. E via eles lutando com a onda e contra os ventos. Via eles numa dificuldade. Via eles meio que desesperados, porque eles queriam ir por um lugar e aonde o vento levava eles para outro. Eles queriam obedecer à voz de Deus, mas a onda e o vento faziam eles irem ao contrário do que o Senhor tinha ordenado. Aqui fica uma revelação e um aprendizado, que muitas das vezes nós queremos obedecer à voz de Deus, mas o vento, a tempestade, o mar, das dificuldades do dia a dia sempre quer nos levar no sentido contrário daquilo que Deus nos pede. Com aqueles homens que caminhavam com Jesus não foi diferente. Pode ver que muitas das vezes na nossa vida nós queremos ir para um lugar, mas o desejo da nossa carne, a vontade da nossa carne sempre quer ir ao contrário daquilo que Deus nos pede. Deus pede para nós orarmos, nós não queremos orar. Deus pede para nós jejuarmos, nós não queremos. Deus pede para nós evangelizarmos, nós não queremos fazer isso. Sempre no sentido contrário da vontade de Deus. E pode ver, você pode não estar com sono, mas falou de orar e ler a Bíblia, parece que é uma maravilha. É a mesma coisa de tomar um calmante para dormir. Ou coisa que é, né? Você pode estar ali na frente da televisão, nem pisca. Pode estar na frente do celular, não dá uma cochilada. Mas você pegou a palavra de Deus, ou se ajoelhou para orar, parece que todo o sono do mundo monta nas suas costas. Fala uma, duas palavras, já começa a pescar, já começa a misturar coisas espirituais com coisas naturais. Eu lembro que uma vez um colega nosso foi orar, e ele estava com tanto sono, ele foi orar e pedir a Deus, para Deus dar condições para ele comprar ele foi pedir para Deus dar condições para ele comprar um leite para a filha dele e para abençoar. Em vez de ele orar e falar: Senhor, me dá condições para eu comprar um leite e tal, ele falou: Senhor, abençoa a vaquinha tal e tal e tal. De tanto com sono que ele estava. Você vê como que não é a gente rir porque é engraçado, mas é uma coisa muito séria. Tudo nos empurra ao contrário da vontade de Deus. É fácil nós caminharmos? Não é. Pode ver que a Bíblia fala que eles sabiam quem era Jesus, caminhavam todo dia com Jesus. Ele tinha visto Jesus multiplicar o pão. Mas a hora que ele vê alguém andando sobre as águas, vê aquele vento, aquelas ondas, a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Nós não somos diferentes. Quem de nós já não viveu um milagre? Eu vivi um recente. Vivemos milagres. A cada instante nós vivemos um milagre.
Mas tem certa hora que as ondas vêm bater em nosso barco, o vento vem tão forte, que talvez Jesus está vindo ao nosso encontro e nós, em vez de agradecer, nós sentimos medo. Nos desesperamos. Achamos que é tudo, algo até que não existe, mas mesmo quem é para ser não achamos, que é Jesus. Porque a Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma. Imagina, homens tarimbados, acostumados no mar lutar com onda, com vento. Por que dessa vez foi diferente só porque viram Jesus andar sobre as águas? Será que eles esqueceram quem era Jesus? Quem eles estavam vivendo? De tudo que Jesus tinha livrado eles? Todos nós temos nosso ponto fraco. Todos nós, muitas das vezes, achamos que o projeto de Deus na nossa vida nunca vai dar certo. Dá certo do vizinho da direita, da esquerda, dá certo do irmão de lá de São Paulo, de lá de Rio de Janeiro, dá certo de todo lugar do mundo, mas parece que na minha e na sua vida parece que não dá certo. Será que o irmão lá não sente medo? Será que o irmão lá não fica assustado? Será que ele sempre confiou para que na vida dele desse certo e na minha não? Será que em nenhum momento ele se sentiu apavorado como aqueles discípulos? Por que na vida dele dá certo e na minha não? É o X da questão aí. Será que é porque ele nunca murmurou? Passou as lutas dele sempre dando glória a Deus? Nunca chorou? Nunca se desesperou? Nunca disse para Deus: Senhor, não estou aguentando, tira a minha vida, não dá mais? Quem nunca fez essa oração? A Bíblia diz que Elias, o homem que orou e o céu cerrou por 3 anos e meio, o homem que torna a orar e volta a chover, a Bíblia diz que chega um momento que ele fala assim: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, tira a minha vida. Pediu a morte. Será que nós nunca fizemos essa oração? Quem nunca fez? Eu confesso, já fiz. Já passei por tantas situações da minha vida que teve hora que eu falava assim: Senhor, acho que é melhor eu morrer, porque o seguro meu vai para a mulher compra uma casa e vida que segue. Porque estou lutando e parece que nada muda ao meu redor. Isso, todos nós que somos ser humano vemos isso. É porque muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos naturais. Que o momento que Pedro e ele e aqueles apóstolos se desesperam, Jesus fala: calma, sou eu. Aí já muda. Por causa de uma palavra. Jesus está dizendo para nós nessa noite: calma, que nessa tempestade estou eu. Estou eu nessa tempestade, estou eu nessa dificuldade, não precise ter medo. É o vento que bate, é as ondas que quer virar ao barco. Eu estou sobre as águas, eu domino sobre elas. Então és tu, Senhor, permita que eu vá até ti, disse Pedro. Será que nossa vida nunca muda? Será que nós nunca vamos andar na água? Por que só Pedro andou na água e não todos? Todo mundo critica porque ele afunda, mas ninguém vê que ele anda. Queria eu pelo menos andar na água e saber que mesmo se eu for afogar, ele está ali para estender as mãos. Como diz em Isaías 43, se passares pelas águas, se não, melhor, a Bíblia diz: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Ele está conosco nas águas. Mas por que tememos? Por que nos assustamos? Por que vimos que tudo para os outros dá certo e para nós não? Pode ver. Ah, mas a filha de fulano não orou nem 3 meses, ela já aceitou Jesus. Ah, o marido da ciclana lá, ela nem... Você não sabe. Nós queremos falar quando estamos do lado de fora da situação. Quando talvez estamos lá à beira do mar.
Mas falar quando está dentro da tempestade é diferente. Quando está dentro do mar com as ondas batendo e o vento soprando ao contrário, é diferente. Talvez isso até aconteceu à noite para que os outros não falaram. Mas os apóstolos que andavam com Jesus estão com medo? Ué, não é aquele irmão que pregava eloquente, aquela irmã que orava, aquela outra que expulsava demônio, estão com medo. Não é o pastor fulano, não é o presbítero cicrano, não estão com medo. Todos nós somos falhos. Somos homens e mulheres e sentimos medo. Mas a Bíblia diz que Jesus entra no barco e acalma o vento e acalma o mar. Mas algo Deus nos mostra aqui, que mesmo que o vento é ao contrário, mesmo que as ondas batem no barco, mesmo que nós sentimos medo, mesmo que nós não conhecemos a Jesus, Ele vai nos socorrer. Olha o tamanho deste Deus. Não é aquele que está com expectativa de ele vir de longe, todo mundo falar, é Jesus. Mesmo eles não conhecendo, a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles para socorrê-los. Mas por que Jesus foi ao encontro deles para socorrê-los? Porque Jesus tinha dado uma palavra, vai que eu vou. Passa para o lado de lá. Ele deu uma promessa para a nossa vida. Difícil é atravessar o mar e a tempestade e o vento, mas a promessa existe. E não foi o homem que prometeu. Não é eu, ou o Zezinho, ou o Chiquinho, ou o Lindomarzinho que prometeu. A Bíblia diz que quem falou para eles vai, que ele iria, é Jesus. Sabe, a tempestade da vida faz todos se desesperar. Pode ver aqui, a Bíblia fala que eles ficaram atemorizados. E a Bíblia, quando fala da noite, Jesus, quando fala da noite, fala de uma vida sem Jesus. Eles estavam ali sem Jesus, por isso que estavam com medo. Todas as vezes que nós olhamos para as nossas dificuldades, sem ver Jesus, nós estamos na escuridão e não conseguimos ver a luz no fim do túnel. Não conseguimos ter esperança que vamos vencer a nossa luta. Nós não conseguimos ver Jesus andar sobre as águas, porque está tudo escuro. E não é toda noite que a lua está cheia que dá para ver de longe, por causa da claridade. Imagino que como eles conseguiram ver Jesus se havia uma tempestade. Jesus, eu acho que não estaria longe. Porque à noite, com a tempestade, fica mais escuro ainda. O que nós aprendemos com isso? Quanto mais dificuldade você acha que está, mais próximo Jesus está de você. Porque imagina uma noite com tempestade. A noite, como diz, tempo bom, lua cheia, há uma claridade. Você consegue enxergar uma distância. Eu lembro que quando nós estávamos em outro ministério, eu estava indo para o monte, o pastor já tinha descido para o monte, eu só tinha ido buscar eles, que eu tinha vindo fazer um trabalho em São Paulo e voltado para Campinas. Eu fui buscar eles, que era a hora de voltar, que ia ter culto no domingo de manhã, já era na madrugada. E eu tinha deixado a lanterna na minha barraca, que nós tínhamos ficado 3 noites lá, 3 dias lá no mato. E meu celular, quando eu cheguei na entrada do monte, meu celular desligou a bateria. Aí eu tive que descer sem luz, sem nada. Mas como a noite estava com uma lua tão clara que dava para você enxergar nitidamente. Então quando você tem uma noite clara, de lua cheia, você consegue ver. Não é como nós estamos vendo diante dessa luz aqui. Mas dá para você ver. O seu olho acostuma com a escuridão e
Eu acho que de lá da pupila, não sei, você consegue ver melhor. Mas uma noite com tempos chuvosos é diferente. É mais escuro do que o normal. Então, para que você veja um vulto, ele não pode estar muito longe. No entanto, a Bíblia fala que Jesus fala para Pedro, pode vir. Pedro começa a caminhar e diz que ele afunda. E a Bíblia diz que Pedro grita, me ajuda. E a Bíblia não fala que Jesus correu ou caminhou. A Bíblia diz que Jesus só estendeu as mãos. Estava próximo. E muitas das vezes nós estamos em desespero. Quando o medo é grande, nós sabemos que mesmo que o socorro está do nosso lado, nós ficamos tão desesperados que nós não conseguimos falar baixo. O grito sai da alma. Igual aquele dia que o carro capotou. Eu sabia que Jesus estava comigo, eu estava ciente de tudo, mas o grito saiu da alma. Eu gritei, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Mesmo sabendo que Ele estava comigo, você sente algo que não é bom do seu lado, você clama, você grita, você pede socorro. Por quê? Porque muitas das vezes estamos vivendo a escuridão da noite. Muitas das vezes estamos vendo só o lado difícil da vida. Porque o diabo quer que a gente vê tudo menos o Senhor do nosso lado. Quer que a gente enxerga tudo, menos a mão de Deus estendendo para nós. E a Bíblia fala que Ele não está com o seu braço encolhido, não está com o seu ouvido tapado. E aqueles homens se assustaram. Mas a Bíblia diz que Ele entra no barco, e ao entrar no barco, Ele acalma a tempestade. Ele faz o vento cessar e as ondas pararem. Eles admiram e falam, quem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que não pode cessar a dificuldade que nós estamos vivendo? Quem é esse que não pode tirar você, talvez do emaranhado que você mesmo entrou? Muitas das vezes nós entramos em situações que Deus não fala para nós irmos. Mas por causa da onda ao contrário, o vento ao contrário, nós acabamos indo para lá. E se nós não pedirmos socorro, se nós não acreditarmos que Ele está vindo ao nosso favor, nós vivemos uma vida de desesperado. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, porque não é fácil. Não é fácil você viver uma luta visível, esperando o socorro de algo invisível. Por quê? Porque o invisível, você tem que usar a fé. Eu saber que amanhã eu vou trabalhar ali, meu irmão Joval vai me ajudar é uma coisa. Agora eu saber que eu vou trabalhar ali, mas só Deus vai me dar força é outra. Você acha que o serviço não vai render, porque não tem alguém do seu lado te ajudando. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não vejo que Deus está do meu lado, mas eu sei. Eu tenho certeza, se eu não tiver a convicção que o nosso Jesus está do nosso lado, que o nosso Jesus está nos ajudando nessa tempestade, nessa dificuldade, está caminhando sobre as águas, indo ao nosso encontro, se nós não acreditarmos que Ele está fazendo isso, nós vamos acabar morrendo. Porque a nossa única esperança é essa, é acreditar no sobrenatural, é acreditar no Deus invisível, mas real. É fácil isso? Não. Porque nós gostamos de coisas palpáveis que nós vimos. Não, amanhã eu vou levantar curado. Não, amanhã eu tenho que trabalhar. As coisas invisíveis nós só conseguimos ver com os olhos espirituais. E para isso nós temos que ter uma comunhão com Deus. Porque se nós não estivermos perto de Deus, nós só vamos afundar.
privilégio? Quantos de nós não teve privilégio de conseguir ver o Senhor? Mas muitos se afundam e não conseguem. Por isso que muitos morrem. Talvez até caminhando no sentido do Senhor. Porque a Bíblia diz que Pedro caminhou na direção de Jesus. Quantos não caminhando na direção de Jesus ainda morrem porque não conseguem ver que o Senhor está indo ao seu encontro para socorrer naquela situação de adversa? Quantos nós não conhecemos que não para no meio do caminho? É porque ele é fraco? Não. Todos nós somos. Ninguém é melhor do que o outro. A diferença é como nós olhamos para Jesus. Como nós acreditamos que Ele está vindo ou não na nossa direção ou ao nosso favor. Se nós acreditarmos que Ele está vindo, mesmo que a tempestade, o vento, nós temos esperança. Nós temos esperança. Mas se nós não vermos, quantas pessoas nós não vê falar, tanto na internet, na televisão, que se matam. Até mesmo um cristão. Você fala, era evangélico que se matou. Porque não vê o vento e as ondas ao contrário, não viu Jesus vindo ao seu encontro, ao seu socorro. Só conseguiu ver a adversidade. Nós vamos ver, nós vamos sentir o vento, vamos sentir a onda bater, vamos sentir, vai doer, vai, mas nós não podemos perder a esperança que Ele está vindo ao nosso encontro. Ele vai estender as mãos e fazer nós levantar daquele lugar que estava nos afundando, nos tirar daquele lugar onde estava indo para a morte. Porque não é fácil, porque se fosse todo mundo conseguia. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. Se nós formos ousados, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir deixar para o amanhã, para pessoas verem, assim como viu Pedro. Todos falam dessa passagem, todos conhecem. Pedro andou sobre as águas, que Jesus acalmou o vento, que Jesus fez o mar se acalmar. Todos que lê a palavra de Deus ou conhece, já pregou ou já ouviu pregar sobre isso. E nós vamos deixar o que para o dia de amanhã? O legado. As pessoas vão olhar e quando lembrar do teu nome, vai falar, foi um grande homem de Deus? Ou se afundou nas águas? Foi uma grande mulher de Deus ou se afundou nas águas? Não, em meio à tempestade permaneceram firmes. Na hora que eles viram que iam se afundar, eles clamaram e Jesus o tirou. Nos deu uma nova oportunidade de vida para caminhar. Ele permitiu que nós viéssemos para dentro do barco, para irmos na direção que Ele queria que fosse. Porque Ele sempre vai fazer isso. Nos dá uma direção e caminhar com nós. E todas as vezes que nós estamos caminhando na direção que Deus nos dá, que o Senhor Jesus nos dá, pode ter certeza. Ele disse assim, no mundo tereis aflição. Tendes bom ânimo. Eu venci. Ele disse que Ele venceu. Então vamos caminhar, porque a vitória já é certa. Você não vai vencer, porque Jesus já venceu por você. É só você caminhar e continuar. Está difícil, você não está sozinho. Está quase que impossível, Ele ainda está com você. Você acha que vai se afundar? Ele vai estender as mãos. Mas não podemos parar, mesmo que muitas das vezes dá vontade. Quem não tem vontade de chutar o pau da barraca e abrir mão de tudo? Porque lá fora é fácil. Você não precisa sujeitar a vontade de ninguém lá fora. Você faz o que quer. Der vontade de ir para lá, você vai. Der vontade de vir para cá, você vai.
Você faz o que quer. Mas o Senhor não fala que servir Jesus é ser livre? É. Você é livre do pecado e da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para quem está em Cristo. Eu já não sou mais condenado, porque a Bíblia diz que Ele se fez maldito lá por mim. Só você, se eu voltar à lama, se eu voltar como cachorro ao vômito, aí a condenação vem sobre a minha vida, porque eu estou abrindo mão da salvação. A salvação é dada aos homens através de Cristo Jesus. Mas todas as vezes que eu rejeito, mas precisa ser da igreja para ser salvo? Não. Mas todos salvos vão para a igreja, que é o lugar de adorar a Deus. Todo mundo sabe que o lugar de adorar a Deus é a reunião dos santos. Não tem como. Todos nós sabemos disso. Pode ver que todas as vezes que nós estamos andando na contramão da direção que Jesus nos manda, todas as vezes que nós estamos saindo fora da direção de Deus, nós começamos a ter opinião própria. Queria achar que a palavra de Deus já não é mais suficiente, nós temos que fazer as nossas vontades. Abrimos mão de carregarmos a nossa cruz, que todos nós temos. Jesus disse: quer vir após mim? Toma a tua cruz e siga-me. Como eu vou seguir Jesus sem a cruz? O que é a cruz? É abrir mão das suas vontades e fazer a de Jesus. Porque quando nós fazemos as nossas vontades, pode ver que não tem tempestade. Pode ver, eles não vê. Briga aqui, daqui a pouco está rindo ali e acha que está tudo bem. Por quê? Não tem perspectiva. É uma vida sem direção. Eu até falo para minha esposa que quando o dia que não tem nada na igreja, parece que minha vida não tem sentido nenhum. Se eu não for para a igreja, parece que minha vida não tem sentido. Se eu não estiver aqui, não preciso estar pregando. É eu estar aqui, ouvindo louvores, orando, sentindo a presença dEle, sentindo que eu estou sendo cuidado. É um privilégio nosso. O cristão, o dia que ele descobre que é um privilégio ele servir a Jesus, ele não para mais. Ele se dedica a cada dia. Olha o que a Bíblia fala a respeito de servir a Jesus. Olha o que os apóstolos fez, abrindo mão das suas vidas, abrindo mão de tudo para fazer a obra de Deus. Todos que amam a Jesus vai fazer isso. Vai abrir mão. Vou parar de trabalhar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o seu tempo que você tem vago, você sacrifica no altar. O tempo que você tem de diversão, você põe diante de Deus. Porque tudo que você fizer para que o nome do Senhor seja glorificado, não vai pagar o que Ele fez para você. O seu sacrifício, o seu trabalho, não vai trazer salvação para ninguém. Agora o que Ele fez vai trazer salvação para você. Basta você querer ou não. Ele não vai permitir que você se afogue. Ele não vai permitir que você fique com medo. Ele não vai permitir que você fique gritando desesperado. Vontade de parar, já disse, dá. Mas tem um objetivo maior. Tem algo que nos impulsiona a fazer. A esperança de ver alguém que outrora estava perdido já não está mais. Eu tiro base, como eu sempre falo, a minha vida. Como era meu casamento antes, como era a vida dos meus filhos antes, como foi depois. A transformação. O senhor e sua esposa vivem mil maravilhas. Não, às vezes tem uma faísca que é normal. Está se lapidando um no outro. Quando você vai lapidar, você pode ver
sai faísca. Mas vamos nos acertando. De fé em fé, de glória em glória, porque eu e ela temos o mesmo objetivo. É de não, como ela mesmo fala, nadar e morrer na praia. E a pessoa se renuncia por causa de uma besteirinha de nada você não ir para o céu. Ah, porque eu não perdoei o irmão, porque o irmão é chato. Ah, eu não perdoei a irmã porque ela falou mal de mim. Eu não perdoei minha irmã porque ela me traiu, ou porque ela me enganou. Coisa pequena, coisa passageira, sentimentos que vai ficar para trás. E é muito melhor você sentir aquela coisa do perdão do que você sofrer com aquele jugo nas costas. O jugo só nos põe para baixo, faz com que nós perdemos a essência de Deus. Porque Jesus disse assim: eu escolhi um dos 12 e um deles é um diabo. O próprio Jesus disse: será que ele não sabia que era? Então por que você está preocupado se vão te trair ou se te traíram? Perdoe. Se achegue a Deus. Porque quando nós perdoamos, nós simplesmente liberamos aquilo que o Senhor nos deu. É um amor incondicional. Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia negar ele? Estava vindo ao seu encontro? E por que ele ajudou? Que independente do que Pedro fazia, o sentimento de Jesus não era abalado, não mudava em nada. Independente do que nós fizemos, o amor de Jesus por nós não muda. Nós podemos fazer o que quiser, errarmos do jeito que for. O amor de Deus sobre nós não vai mudar. Mas então por que uns vão para o inferno? Porque estão rejeitando. É eles que não querem o amor de Jesus. Ah, eu quero. Não estou falando daquele que você fala da boca para fora, que Jesus fala a respeito disso. Muito me diz Senhor, Senhor, mas o seu coração não está em mim. Pode ver um monte de gente aí. Fala de Jesus até melhor que alguns cristãos. Mas o coração dele está no quê? Está na balada, está na bagunça, está na prostituição, está nas drogas, está no dinheiro. Pior ainda é os avarentos. Não tinha nada. Olha, eu conheço uns que não tinha nada. Chegamos a pedir junto. Catar resto de feira. Deus deu tudo. Muitos avarentos são apegados. Porque só quer. Não tem coragem de deixar nada por Jesus. Não tem coragem de fazer nada por Jesus. Chega até Jesus sem ter nada. Mas depois que Jesus exalta ele não trata aquele que não tem, ele trata de indiferente. Esqueceu que ele chegou daquele mesmo jeito. Em vez de falar, não, Jesus me deu, vou abençoar o irmão que está precisando dentro da igreja. Ou vou ajudar a igreja, porque a igreja está precisando. Ah não, tem uns que falam assim, né? Se eu dizimar vai fazer falta. Esse é o que é o avarento. Você acha que esse está com Jesus? Ele pode falar que não está, mas a Bíblia diz que não está. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Minha opinião pode ser até contraditória, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus é imutável. Ah, mas eu não acredito no que ela... Pode ver, tudo que você vê na sua vida, o que é certo e o que é errado, está na Bíblia. Sem você saber, sem nós saber. Nós sabíamos antes que adulterar era pecado, nós não sabíamos ser Jesus? Já estava escrito lá. Mentir, todo mundo fala, mentir é feio, é pecado. Está escrito lá. Fofoca não é bom. Está escrito lá. Tudo está escrito antes de nós sabermos, antes de nós existirmos. Mas o que é a diferença é daquele que clama, como Pedro. Jesus... Jesus vai e estende as mãos. Tira ele do que estava matando. É o que acontece com muitos de nós. Quando nós lutamos e acreditamos e vamos no encontro de Jesus, as dificuldades Ele vai fazer nós pisarmos sobre ela.
Mesmo que em certas horas achamos que vamos afundar, Jesus vai fazer nós pisarmos sobre as dificuldades. O que era dificuldade para eles não era o mar revolto? Não era o vento ao contrário? E Jesus não falou para Pedro, pode vir? E Pedro não pisou sobre o mar? É para andarmos na contramão. O Senhor nos chama. Por isso que essa luta dentro da igreja. Por isso que essa dificuldade que nós vivemos. Por isso que muitas das vezes nós choramos. Por isso que muitas das vezes queremos abrir mão. Porque se você for andar na contramão do vento, o vento estiver forte, você cansa. A luta. Mas nós temos que perseverar, porque vai vir a bonança. Jesus vai acalmar. Vai tirar o medo. Vai fazer com que tudo que está te assustando se acalme. Para que você chegue no objetivo onde Ele te mandou, é do outro lado. E você acha que depois que você passar esse mar, você vai chegar do outro lado e não vai ter mais luta? Se você continuar lendo, você vai ver. A Bíblia diz que ele chega lá no cemitério, lá onde tem um endemoniado lá. É luta após de luta. Que enquanto nós estivermos aqui, não vai ter trégua. Só vai ter trégua, todos nós sabemos, você que é um leitor da palavra de Deus, só vai ter trégua quando nós chegarmos na glória. Quando Jesus vir sobre as nuvens. Quando Ele vir tirar a sua igreja do meio desse mundo que jaz do maligno. Jaz do maligno. Está fazendo a vontade do mundo? Está gostando? Você acha que é bom? A Bíblia diz que você se torna inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Por isso essa dificuldade que os cristãos passam. Deus permite nós passarmos umas dificuldades para nós não se apegarmos. E só vai ficar os valentes. Só aqueles que não têm medo de ir para a luta. Que querem ir morar no céu. Que não têm medo de guerrear. A Bíblia fala que o povo de Deus estava numa situação difícil. E manda um homem separar um exército. E o homem separa um exército e chega diante de Deus com 32 mil homens. Deus fala para ele assim, meu irmão, meu amigo, meu servo, são muito homens. Não preciso de tudo isso para vencer a sua batalha. Fala para os covardes e os medrosos ir para casa. De 32, 22 foram embora. Medrosos e covardes. Está na Bíblia, só lerem. Ficou 10 mil. Deus fala para ele, ainda é muito. É muito homem para ir para a batalha. Por isso que muitas das vezes você se sente sozinho na sua luta, na sua peleja. Porque Deus não quer que o homem vença sozinho. Deus quer que o homem vença com a manifestação dele na sua vida. Então não precisa de muito. É você e o Espírito Santo de Deus e tchau, obrigado. Ele vai fazer você seu instrumento de Deus para vencer todo o exército do inimigo que estiver te afrontando dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na rua de onde você mora. Ele vai fechar a boca do leão. A Bíblia diz então que ele leva os homens para beber água. Fala assim, o que beber água igual cachorro, você para do lado. Mas o que levar água na boca assim, esse é os caras. E a Bíblia diz que sobrou 300. Essa foi a luta. Escolhido por Deus. Por isso que eu falo que é um privilégio. 22 mil. Você já era um vencedor quando veio ao mundo.
Tu não pode ter sentimento de coitadinho. Você só está vivendo uma situação difícil. É passageiro. A luta vem, mas é só para te fortalecer. As necessidades vêm, é para você aprender a depender de Deus. O vento ao contrário é para você ter mais resistência. É igual uma massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Nós temos que ser assim. Difícil, é. Tem hora que dá vontade de chorar? Dá. Abrir mão? Dá. Lógico que dá. Mas a convicção que Ele está contigo não pode deixar nós pararmos. Quando nós temos a convicção que o Senhor Jesus está conosco, nada nos para. Dificuldade nenhuma. O que Romanos fala? O que nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, o advir, a profundidade, a altura. O que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos. Só eu falar, eu não quero mais. Porque enquanto você falar, Senhor, eu não tenho força, mas eu quero, Ele vai estar contigo. Senhor, eu não estou aguentando mais, me ajuda. Ou eu vou me afogar, Senhor, Ele vai estender as mãos. Glória a Deus. O inimigo vai me matar, Senhor. Não vai, porque Ele está contigo. Glória a Deus. Estou ferido, Ele vai ser a cura. Aleluia. Estou caído, Ele vai te levantar. Glória a Deus. Porque Ele é Deus. Ele promete e Ele cumpre. Ele promete e Ele cumpre. Porque Deus é Deus. A Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes está pedindo uma casinha, Ele tem uma mansão para você. O que você precisa é tomar posse. Mas Senhor, e se Ele não quiser me dar uma casa? Te der uma casa aqui, Ele vai te dar no céu. Melhor é lá do que aqui. Porque aqui o ladrão rouba, aqui a traça destrói. Lá não tem disso. A Bíblia diz que se nós darmos de Deus na nossa vida somente aqui nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Por isso que eu não me preocupei. Ah, o senhor perdeu o carro? Perdi. Está trabalhando? Estou com saúde, estou andando, estou empregado. Ruim se eu tivesse perdido o emprego, perdido a saúde, e aí? Mas não, estou com saúde. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele quiser me dar outro, vou ficar feliz? Vou. Se Ele não me der outro, amém. Glória a Deus. Eu vim ter carro, eu tinha mais de 30 anos e ia para tudo quanto é lugar. Porque Deus é Deus. Ele prometeu algo, toma posse. Todo dia levanta e diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai salvar a minha família porque é promessa. Vai dormir e diga: Senhor, eu sei que o Senhor vai salvar a minha família porque é promessa. Profetiza isso dentro do seu lar, dentro da sua casa. Creia que Deus vai salvar. Libere palavras proféticas. O Senhor vai salvar minha esposa. O Senhor vai salvar meu marido. O Senhor vai salvar meu filho, meu neto, minha neta. Deus vai salvar os meus. Porque Deus é Deus. Está com medo? Todos nós estamos. O que não podemos é fazer que o medo seja maior do que o nosso Deus. Porque nós podemos fazer isso. Eu lembro que uma vez, eu orando em casa, houve uma manifestação espiritual e eu fiquei com medo. Aí apagava a luz para dormir e eu ficava com medo. Só não deixava a minha mulher perceber. Aí eu ia apagar a luz, eu apagava a luz, saia correndo e pulava na cama. Fingia que estava brincando, mas eu estava com medo. Era um medo que chegou um momento que eu estava desesperado, já estava sem controle. Aí eu tive que chegar ao pastor. Falei: pastor, é o seguinte,
Aconteceu isso e isso, nós oramos em casa assim, assim, assim. Houve uma manifestação aonde sentimos a presença do maligno dentro de casa. Para ele sair, eu tive que ir expulsando ele de portão lá fora. Mas todas as vezes, pastor, que eu estou sozinho, eu estou no escuro, eu tenho medo. Aí ele falou, vou orar por você. Aí ele orou como fosse tirado com a mão. Eu nunca mais senti medo igual aquele. Medo a gente tem, mas um medo que te paralisa. O medo que faz você não acreditar que é Deus que dá a vida. E é um medo que faz você acreditar que Deus não tem poder para mudar a sua situação. Isso não é normal. O medo é aquele que você sente, mas você vai e enfrenta. Para você ver que você pode vencer. Eu tenho o maior exemplo disso, é minha mulher. Qualquer barulhinho, se ela ficar com medo, ela vai lá, enquanto não desenrolar e não ver o que está acontecendo, ela não sossega. Ela não tem aquele medo de paralisar ela. O medo dela é de enfrentar. Vai e enfrenta. Aí você vence. Pedro teve medo. Quando viu o vulto, não viu que era Jesus, o que ele fez? É fantasma. A Bíblia diz que eles gritaram. Mas quando Jesus falou, sou eu, ele falou, então deixa eu ir. Ele falou, venha. Ó, esperou o comando de Jesus. Ele falou, o Senhor não, então eu vou. Nem foi. Porque muitos é assim, né? Nem espera o comando, já está fazendo. Não, eu sei fazer. Pedro não sabia andar, só não sabia andar sobre as águas. Mas Pedro sabia andar. O que ele esperou? O comando de Jesus. Se é o Senhor, então fala para mim ir até a ti. Aí Jesus falou, então vem. Aí ele foi. O segredo da vitória é essa. É você obedecer o comando de Deus. Por que nós não temos vitória? Porque nós não obedecemos. Eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu nunca tive problema com o comando. Falar, vai, se alguém tem autoridade, eu obedeço. Porque eu aprendi isso dentro de casa. Obedecer os mais velhos, respeitar as pessoas. Sim, senhor, não, senhor, por favor, dá licença, muito obrigado. Só aprendi dentro de casa. Um homem ogro que não sabia falar direito, que não tinha o 5º ano, mas ensinou educação. Que nos termos de hoje acham que é uma pessoa analfabeta, mas ensinou muita coisa para mim. Mas enfrentar o medo, só Jesus ensina. Você perder. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não sei como que você está aí do outro lado, aí na internet. Qual é o seu medo? Qual é a tempestade que você está vivendo? Eu não sei o que você que está aqui hoje, qual é o seu medo, qual é a tempestade que você está vivendo. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele quer ir de encontro a vocês. Ele quer ir de encontro a vocês a cessar essa tempestade. Ele quer ir de encontro para tirar vocês dessa situação. Mas vocês têm que crer. Sair daqui hoje, ou a hora que desligar esse celular, se tomar posse. No nome de Jesus. Porque o Senhor tem poder para reverter a situação que nós estamos vivendo. Basta nós querermos. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro essa noite, Senhor. Eu não tenho ouro nem prata para dar para ninguém, Senhor. Nem o que estão aqui na igreja, nem o que estão nos assistindo através da internet. Mas eu lhe peço, Senhor, no poder do nome de Jesus, assim como o Senhor foi de encontro com aqueles apóstolos dentro daquele barco, naquele sentido, com medo, que o Senhor vai de encontro, Senhor, sobre a vida de cada um, tanto os que estão nos assistindo, quanto os que estão aqui. Tire o medo, Senhor, faça com que eles possam acreditar, para que as vidas deles sejam mudadas, para que eles não vivam, Senhor, só no sentido como se fossem se afogar, como se eles fossem parar, como se eles fossem morrer. Salva eles dessa situação, muda a história deles, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Faça com que eles tenham esperança,
esperança dessa tempestade. Calma este vento. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço. Ei, xaraba, xerecaba. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço nessa noite. Toca agora, eu não posso, Senhor. Visita esses irmãos que aqui estão, essas irmãs. Visita, Senhor, esses que nos assistem. No poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, traz a esperança novamente, traz a alegria dentro desses lares, traz a união, Senhor, tire a divisão no poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor, ó Deus, venha ao encontro, meu Deus, dessas vidas, ó Pai. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa acalmar, Senhor, essa tempestade, meu Deus. Este momento tão difícil que essa pessoa está passando, talvez ela está passando por um problema de saúde, meu Deus, talvez ela está passando por um problema financeiro, meu Pai, talvez é a sua família, meu Pai. Senhor, nós não sabemos qual é a sua necessidade, meu Deus, mas nós te pedimos, Senhor, nesta noite, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa alcançar essa vida, meu Pai, que o Senhor, ó Deus, possa acalmar esse vento, meu Deus, acalma essas ondas, meu Pai, bravias, meu Deus, que está sobre esta vida, meu Pai, aonde ela já não tem esperança, meu Deus, aonde, meu Deus, ela está, meu Deus, sem forças para lutar. Que nesta noite o Senhor, ó Deus, possa acalmar este vento, ó Pai, que o Senhor esta noite acalma essa tempestade, visita a sua saúde, meu Deus, visita a sua família, meu Pai, entra com a tua providência, meu Deus, faz o sobrenatural, ó Deus, porque tu és o Deus do impossível, ó Pai. E nesta noite, ó Deus, eu peço a ti, ó Pai, alcança, meu Deus, essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu libero uma palavra para vocês nesta noite. O Senhor vai subir no barco contigo e vai cessar o vento, para que você possa o adorar a Ele em espírito e em verdade, no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome.